graça e paz. Vamos abrir aí a palavra no livro do profeta Isaías, capítulo 2. Vamos ler do 1 ao 3 e depois o verso 5. Isaías, capítulo 2. Isaías capítulo 2. Amém? Todo mundo achou? A palavra diz assim: visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Verso 5: vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Senhor Deus, nós oramos pedindo agora tua bênção, a compreensão, Senhor, daquilo que o Senhor quer falar conosco. Visita a cada um de nós, manifestando, Senhor, teu querer, a tua vontade para as nossas vidas. Assim nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Meus irmãos, o profeta Isaías, que foi um profeta que serviu ali nos reinos de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, 740 antes de Cristo. E a profecia dele, vamos abrir lá no mesmo livro, só para a gente ver o capítulo 6. A profecia de Isaías, ela é muito focada, dominada pela visão da santidade de Deus. E aí no capítulo 6 nós vamos entender. Ele diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então vejam que a maioria, o foco da profecia de Isaías, ela diz respeito da santidade de Deus e do conserto de Deus para com o seu povo. Assim nós compreendemos aqui no capítulo que eu li, no verso 1, que Isaías teve uma visão a respeito de quem? De Judá e de Jerusalém, Quando foi ali dividido, eu não lembro, lá em Reis eu não me lembro agora o rei que dividiu, mas enfim, a visão que Isaías teve é para nós
que somos povo do Senhor. E é interessante observar que nessa passagem, quer dizer, na visão, Deus revela ali para Isaías o que vai acontecer nos últimos dias. Eu pergunto aqui: quem é que sabe qual é os últimos dias? Quando que vai ser isso? Alguém arrisca um palpite? Hã? Não sabe? Os últimos dias nós podemos considerar como hoje, porque o amanhã não chegou, o ontem já foi. Então a profecia, ela é para ser vivida cada dia na nossa vida. E vejam que interessante, né? Acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, aonde? No cume dos montes. O cume é o lugar mais alto que tem. Então Isaías começa, a esboçar o que vem a ser o reino do Senhor. O local, a gente já vai começar a olhar para onde? Para cima, Aí ele fala assim, e concorrerão a ele todas as nações, mostrando que a salvação, ela é para todos, não é só para fulano, para cicranos. A salvação é para todos. Agora vejam que interessante, irmãos, no verso 3 há um convite, podemos dizer assim, do Senhor, para cada um de nós. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos. Então vejam, é interessante nós observarmos que Deus está falando isso, para que a gente possa aprender a sua vontade na nossa vida. E como que é isso? Aprender a vontade de Deus na nossa vida. Eu pergunto aqui também para vocês: é fácil ou não? Vanessa falou que não é, Não é fácil, porque a nossa natureza humana, muitas vezes ela quer fazer aquilo que nós achamos, aquilo que nós pensamos. Muitas vezes nós agimos por impulso, muitas vezes damos como diz aí, os burros na água, porque muitas vezes nós nos esquecemos que o Senhor está ao nosso lado e Ele quer nos ensinar. Mas é interessante, meus irmãos, que Deus, Ele é rico em misericórdia, Nós erramos, nós pecamos, nós falhamos, mas o Senhor sempre está nos chamando. Eu estava meditando nessa palavra e me veio a imagem, Quando a gente tem uma criança, aí ela começa a dar os primeiros passinhos. O que o pai e a mãe faz? Segura na mão, Segura na mão, para que a criança tenha firmeza e aprenda a andar. Aí solta da mão, ela cai, aí levanta, A hora que ela está bem firme, aí você não deixa de observar seu filho, deixa? Não. Exatamente isso que nós fazemos
com os nossos filhos, Deus também faz conosco. Ele jamais nos desampara, ainda que a gente seja rebelde, não busque a sua face, ainda que a gente, dizer assim, esteja desanimado, porque o mundo ele coloca um jugo na nossa costa, e muitas vezes este jugo faz com que o desânimo, a apatia, ela nos alcance. Mas esse texto aqui, meus irmãos, é maravilhoso, porque a gente vê o quanto cada um de nós aqui é importante para o Senhor. O verso 5, eu não li o 4 de propósito, mas o verso 5, ele fala de um convite, mas além disso, ele fala aqui, andemos na luz do Senhor. E acerca dessa luz, nenhuma luz é comparável a ela, não existe. Você não pode comparar a luz que nós conhecemos com a luz do Senhor Jesus. É infinitamente maior, não tem nem comparação. Outro aspecto aqui também, quando nós estamos caminhando na luz, o nosso andar é seguro, o nosso andar é alegre. Ainda que você tenha todo os contratempos, porque isso é bíblico, está na palavra, no mundo tereis aflições, mas nós nos sentimos fortalecidos, nós nos sentimos seguros, porque o Senhor ele está à nossa frente e à nossa retaguarda. E eu queria concluir aqui, meus irmãos, com esta mensagem, com uma pergunta, O Senhor fala aqui nesse texto, nessa visão, andemos na luz do Senhor. Aí eu vou perguntar para vocês aqui, o porquê que nós devemos andar na luz do Senhor. Vamos ter a resposta lá em Mateus, capítulo 5, são 2 versos que eu separei. Mateus capítulo 5, verso 14, uma das respostas. Pode alguém ler para mim, faz favor. Mateus capítulo 5, 14. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade. Não pode. Vós sois a luz do mundo, certo? Então, uma das respostas. Agora pode ler o verso 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então veja que interessante, Convite do Senhor para que a gente ande na luz do Senhor. Aí, no Evangelho de Mateus, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. E depois conclui, assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, a mensagem para nós, ela tem um efeito muito prático. Nós observamos hoje que o mundo de uma maneira geral não está
se apercebendo do momento profético que nós estamos vivendo. O mundo está aí, a sua própria sorte, as pessoas, cada um fazendo aquilo que acha, mas são visíveis, né, os sinais de que Jesus está para voltar. São visíveis. Nós estamos sentindo hoje aqui só um outro exemplo acerca da água, né? Você vê aí, está acabando tudo. Você pega exemplo assim de família, que a gente percebe, meus irmãos, que pai não respeita filho e filho não respeita pai. Não vou nem enveredar muito para esse caminho, porque é uma realidade triste que a gente vê. Mas nós, como igreja, meus irmãos, nós temos que cada dia mais nos aperceber disso. Porque o momento que o mundo está em trevas. Mas nós, que somos filhos da luz, precisamos estar firmes, né? Porque a palavra diz: aquele que está em pé, se esforce para não cair. E cada um de nós aqui, meus irmãos, todo dia enfrenta adversidade, não é? Enfrenta luta, seja no trabalho, seja na família, seja nos relacionamentos pessoais, enfim. Mas o diferencial que nos separa, meus irmãos, é que o abençoador, ele está aqui conosco. E eu queria encerrar aqui. Me lembrei que uma vez eu tive uma experiência de ver o que é a escuridão total. Fiz um passeio, entrei numa caverna e chega um momento lá, ele desliga aquela luz, né, do capacete, e eu vi assim, você não enxerga absolutamente nada. Aí eu vi o quanto a luz é benéfica para nós, né? E para terminar aqui, meus irmãos, o homem que olha para a luz, ele não vê sombra. Vocês já perceberam isso? Quando você caminha em direção à luz, as trevas, elas ficam para trás. E concluindo, aquele que segue Cristo não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, meus irmãos, que cada um de nós aqui possa cada vez mais ter essa consciência. Jesus está às portas. Pode ser que isso demore não sei quanto tempo, né? Pode ser que nós sejamos arrebatados, quem sabe, né? Pode ser também que nós venhamos a experimentar a morte física, não sabemos, isso compete a Ele. Mas o mais importante, meus irmãos, é que nós temos que abraçar a nossa fé. E os dias são dias maus, dias difíceis, mas o Senhor, Ele está nos convidando para que a gente caminhe até o fim, porque Ele tem uma eternidade para cada um de nós. Amém, meus irmãos? Pastor, quer orar ou posso orar aqui?
Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor Deus, por este convite, pela insistência do Teu Espírito Santo para com as nossas vidas. Senhor, nós temos muito, Senhor, que colocar no Teu altar, mas também nós temos muito, Deus, que Te agradecer por aquilo que o Senhor fez, tem feito e certamente fará em favor das nossas vidas. E pedimos agora, Senhor, que a luz bendita do Senhor Jesus esteja sempre iluminando os nossos caminhos, o caminho dos nossos filhos, dos nossos familiares, para que todos assim, Senhor, possam conhecer a Tua vontade e possam também, Senhor, desfrutar, assim como nós, da Tua graça e da Tua bondade. Senhor, aceita a nossa oferta, receba, Deus, este culto e nos leve agora, Senhor, na Tua paz. Assim nós oramos, Deus, e entregamos a Ti este período, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?